Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje dia muito especial, né? Dia de Libertadores, às 9h30 da noite, tem São Paulo e Alianza Lima do Peru no estádio do Morumbi. Expectativa de 50 mil pessoas lotando o estádio, aquela festa linda que a torcida do São Paulo sabe fazer em noite de Libertadores. E hoje um jogo muito importante pra gente, né? O São Paulo já venceu a primeira partida, enquanto o Alianza perdeu o primeiro jogo em casa, né? Então, se o São Paulo vence, vai a 6 pontos e deixa um forte adversário com 0 pontos. Vale ressaltar que o Libertad, da equipe do nosso grupo aí, também tem 6 pontos. Venceu aí na última terça-feira a equipe do Tajeres. Então, São Paulo vencendo aí dá um passo importantíssimo para se classificar para a fase de mata-mata da Libertadores. Vamos com a provável escalação, já trazendo para vocês aí que o Lucas Moura, Oscar são desfalques importantíssimos, né? São Paulo deve vir a campo com Rafael, trio de zaga com Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Cedric e Wendel aí nas laterais / ala. Meio de campo com Alisson e Marcos Antônio e provavelmente Luciano. E o ataque com Ferreira e Jonathan Caleri. Esse é o provável São Paulo para hoje à noite. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí? É o time ideal? É o time que tem? Dá para fazer alguma alteração? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E vamos falar de palpite? Eu acho que vai ser um jogo complicadíssimo. A gente tem aí como adversário o Alianza Lima, que é uma equipe de muita tradição do futebol peruano. É o 4º colocado neste momento da liga. Empatou nesse último final de semana aí contra o Universitário. Estreou perdendo na Libertadores, né? Vem de resultados aí abaixo do esperado, mas não deixa de ser uma boa equipe. Não deixa de ser um bom time, um time brigador. Eliminou o Boca Juniors na pré, então não é qualquer time que elimina o Boca na Libertadores. Vai ser um jogo complicado, mas eu acho que São Paulo pode sair sim com a vitória. Palpite, o meu, eu acho que vai ser um 2-0 pra gente. Quero saber o seu, deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo, quem vai fazer os gols, deixa aqui, tá bom? Nos comentários, não esquece. A gente vai falar mais um pouquinho rapidinho, né, sobre os desfalques. A gente falou sobre o Lucas, a gente falou sobre o Oscar, mas quero pontuar também a situação do Luiz Gustavo, volante que teve um tromboembolismo pulmonar, uma situação muito séria, muito grave, não à toa ficou internado, né, justamente logo após a estreia do São Paulo na Libertadores. Ele acabou aí sofrendo algumas dores no peito, foi para o hospital fazer alguns exames, ficou internado, já teve alta, mas ainda sem nenhuma previsão de retorno. Nesses próximos 10 dias, né, o jogador teve alta ontem, nesses próximos 10 dias ele tem que ficar de repouso absoluto, não pode fazer nenhuma atividade física, depois será avaliado novamente para aí sim saber quando que o Luiz Gustavo volta, mas como eu disse para vocês, ainda sem nenhum prazo específico, né? O jogador está fora por tempo indeterminado. Ele é bom ou não, se ele é titular ou não, se você gosta ou não, a gente discute isso numa outra hora, né? Mas a gente torce, né, para que o jogador se recupere. Quando a gente fala de saúde é algo muito sério, muito grave, né? Então a gente torce para que o jogador se recupere o quanto antes. Então aí melhoras ao Luiz Gustavo. Ontem, né, tiramos só um pouquinho do assunto da Libertadores, tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Vamos estrear na temporada 2025 nessa competição, encarando a equipe do Náutico, né? Tivemos aí o sorteio, vamos encarar o Timbu, uma equipe de muita tradição aqui no futebol brasileiro. Há pouco tempo atrás esteve na elite, né? Mas não passa a ser o melhor momento, né? Vive uma fase aí de reestruturação, de SAF e tudo mais. O Náutico é uma equipe aí que pode dar um trabalho pra gente, principalmente porque o jogo de volta, né, o jogo decisivo é lá em Pernambuco, né, na casa dos caras, né, rapaziada? Então vai ser um jogo totalmente complicado pra gente, mas eu acho sim que o São Paulo pode avançar, pode garantir uma vaga aí para a próxima fase. Essa é a terceira fase, né, a primeira vez que o São Paulo entra em campo pela competição. Tivemos outras 2 fases, né, as outras equipes estavam aí. São Paulo entrou agora, vai encarar a equipe do Náutico e eu quero saber o que você achou aí deste adversário. É um adversário difícil? É um adversário que o São Paulo consegue uma classificação? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Galera, só uma informaçãozinha rápida aqui também, né? Ontem tivemos aí a divulgação do balanço financeiro de 2024. Todo mundo está acompanhando a situação que o São Paulo tá, uma dívida de quase R$1 bilhão. A dívida que foi prometida que abaixaria aumentou, então realmente vem sendo uma situação muito complicada. Pode entrar uma graninha aí, né? Por isso que eu tô falando disso, porque o Antony deve ser negociado pelo Manchester United, né? Mesmo o São Paulo tendo tido aí recentemente cerca de 100 milhões pela sua negociação do Ajax
Ajax ao Manchester, o jogador deve ser negociado novamente e o São Paulo conta aí com uma porcentagem de clube formador. Hoje o Arsenal é um dos principais interessados. O Antony estava esquecido lá no Manchester, não vinha nem sendo convocado pela seleção brasileira, foi emprestado ao Betis e deu assim, mano, um up gigantesco, né? Hoje é um dos principais jogadores do futebol espanhol. O Betis não perde mais, ele participa de gols, participa de assistências, é um jogador muito bom e é um jogador aí que está dando a volta por cima, e isso atraiu olhares aí de grandes equipes do futebol europeu, e o Arsenal hoje é o principal interessado, né? O Arsenal que meteu 3-0 no Real Madrid em uma quartas de final de Champions e procurando aí reforços para a próxima temporada. Se envolver uma grande grana, que é muito provável, São Paulo fica atento aí para receber alguns milhões nesta negociação. Falando mais um pouquinho sobre Libertadores, sobre as competições internacionais, tivemos jogos na quarta, tivemos jogos também na terça-feira. Ontem tivemos algumas zebras, né? O Flamengo perdeu em casa para o Central Córdoba, primeira vitória do time na história da Libertadores. O Cruzeiro perdeu para o Muxuc Runa, um time de indígenas aí do Equador. Achei bem legal a história dos caras, acompanhando algumas zebras aí. O time do Cruzeiro passou por um momento complicado e vem passando, e é justamente o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, né? Então vamos aguardar aí, acompanhar o jogo para saber como é que o Cruzeiro tá jogando. O Muxuc Runa saiu na frente no segundo tempo, né? Tomou um empate, mas conseguiu fazer o gol da vitória de cabeça. Muito legal a história desse time, rapaziada. O time foi fundado aí por indígenas, no meio das montanhas lá no Equador, mais de 3.000 metros de altitude, um estádio de 7.500 pessoas com capacidade. Os caras foram lá no Mineirão, fizeram história, ganharam da equipe do Cruzeiro, e o Cruzeiro, como eu disse para vocês, nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O Flamengo também passou por uma noite difícil, perdeu em casa para o Central Córdoba, que além de vencer pela primeira vez na história da Libertadores, marcou o seu primeiro gol, né, na história da Libertadores. Então são histórias muito legais. A gente espera que isso não aconteça com o São Paulo, né, esse momento de zebra, esse momento complicado aí. Não estou falando que se o Alianza ganhar seria uma zebra, até porque é uma equipe gigante aí do futebol sul-americano, mas eu acho que o São Paulo vem como favorito, principalmente jogando em casa, né? Eu acho que o São Paulo vem aí num momento ruim, num momento tenebroso, vou dizer assim, porque o São Paulo não vem jogando bem. 2 empates em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, 0-0. Venceu o Tajeres, mas jogando mal. Fomos eliminados do Paulista na semifinal. A gente até estava jogando bem. Então o São Paulo precisa aí de uma repaginada. São Paulo precisa de contratações. São Paulo precisa aí acordar para a vida. Porque com esse elenco de hoje, a expectativa da torcida neste momento, principalmente com o Zubeldia, tá baixa, né? Os jogadores que são considerados aí importantes para o nosso elenco vivem baixa, né, em sua carreira, como por exemplo o Caleri, o próprio Luciano, que está no momento aí, você não sabe se é titular ou não, mesmo com a ausência de Oscar e também de Luciano. O Ferreira, eu acho que foi uma contratação errada do São Paulo. Quando trouxe, era até uma expectativa, mas se mostrou ser um jogador totalmente comum, né? Não acontece nada, ele até dribla, vai pra cima, mas depois ele não sabe o que fazer com a bola. Se ele soubesse o que fazer com a bola depois de driblar o adversário, seria um dos melhores jogadores da história, né? Porque driblar, a gente viu aí 3 canetas contra o Galo no último jogo, mas depois não sabe. Ele dribla o jogador e fica, mano, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Não sabe, né, rapaziada? Então, hoje é um jogo extremamente difícil. Eu acho que, inclusive, vai ser um jogo mais complicado do que foi a estreia lá na Argentina contra o Tajeres. Sinceramente, eu acho que vai ser um jogo bem complicado pra gente, mas não deixa aí de ter expectativa para uma vitória, pra gente conseguir os 3 pontos. E como eu falei no começo do vídeo aí, esses 3 pontos serão importantíssimos para um grande passo, né? Porque vencendo hoje, a gente vai para 6 pontos, restam 4 rodadas, já abre 6 pontos de 2 equipes ali do nosso grupo. Então, conseguiria, né, na minha opinião, trazer uma vantagem muito interessante para o São Paulo avançar aí para a próxima fase. Ano passado chegamos até as quartas, esse ano, se Deus quiser, nós vamos chegar mais longe, mas precisa, né, que noites como hoje, noites como essa, sejam boas para o torcedor são paulino, né? A gente faz uma festa absurda, a gente empurra, a gente apoia o time a todo momento, grita, canta, faz de tudo pelo São Paulo Futebol Clube. Mas os jogadores dentro de campo precisam corresponder, precisam fazer de tudo por nós também, né? Porque o apoio da torcida que conduz, ele é incondicional. Mas a gente precisa dos caras também dentro de campo trazendo essa resposta pra gente, né, rapaziada? Então, que hoje seja uma noite muito boa, que a gente consiga a vitória, que a gente consiga esses 3 pontos. Vamos pra cima do Alianza, é uma equipe difícil, mas eu tô confiante aí em uma vitória. Eu, sinceramente, tô achando que vai ser um 2-0 pra gente, mas faz parte, né, rapaziada? Faz parte. Quero saber de vocês aí mais uma vez. Não esqueçam de deixar os comentários sobre o palpite, sobre a escalação, sobre todos esses assuntos.
Fechado? Vou ficando por aqui, volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço do Alemão. Segue a gente no Instagram também. Valeu!